Olá, caríssimos! Qual o papel dos algoritmos na propagação das fake news e manipulação das eleições? É esse tema desse livro aqui. Eu vou falar sobre ele, Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. O Giuliano da Empoli, ele é um ensaísta italiano e nessa obra ele vai falar sobre como que as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Então, um subtítulo aí que já explica bastante coisa, já vai trazendo o que ele vai falar nesse livro. Então, assim, ele está focando nesse livro na ascensão da direita que se utilizou largamente das redes sociais para conseguir seus votos. Então, se você observa aí desde 2016, com a eleição do Trump, se observa, né, essa utilização bastante grande por parte dos candidatos, né, e você tem essa relação que ele vai ligar aí alguns membros da direita, né, como Bannon, Dugin, e aí você faz essa conexão, né, que você tem essa ligação, né, entre esses dois, Bannon, Dugin, Trump, Olavo de Carvalho no Brasil, Bolsonaro, são todos eles que estão ligados até, concordam com as ideias uns dos outros, né? Então é bastante importante compreender o funcionamento das redes sociais hoje em dia, para a gente entender como que tem esse foco muito grande nas eleições, nas fake news, tá? E como isso tem causado muitos problemas, né? Então, o objetivo das redes sociais, primordial, a gente pode ler em outros livros, como A Máquina do Caos, do Max Fisher, a Shoshana Zuboff, né, no Capitalismo de Vigilância, a Era do Capitalismo de Vigilância, e você vê que o grande objetivo das redes sociais é o engajamento, não tem outro, né, E para que serve isso? Para que serve o engajamento? Serve para que você gaste mais tempo nas redes sociais para que eles possam coletar mais dados sobre você. Aquela velha questão, por que as redes sociais são gratuitas? Porque eles estão coletando os nossos dados todo momento. A todo momento que você utiliza uma rede social, Facebook, Instagram, YouTube, você está clicando em coisas, você está treinando os algoritmos, mas você está dando seus dados. Nós estamos dando os nossos dados. E com isso, eles podem vender essas informações para terceiros, não necessariamente diretamente os nossos dados específicos particulares, mas direciona. Então, essa pessoa gosta, né, de tais livros, essa pessoa gosta de tais itens específicos, hobbies específicos. Então, direciona aí para as empresas que vão lá e contratam. Então, eu sou uma empresa que vende calçados. Então, eu vou pagar para o Facebook ou Instagram e ele vai direcionar os meus anúncios para essas pessoas. Então, como que as redes sociais vão conseguir mais essas informações? Com a gente ficando mais engajados, com a gente ficando mais presos. Então, os algoritmos são construídos para nos tornar cada vez mais engajados. Então, isso até em política vai servir. O que em política tem esse engajamento? Uma adesão imediata. Então, a pessoa também com as ideias políticas vão recebendo informações, propagandas, enfim, conteúdo específico para as ideias que ela acha mais interessante. Ou ela pode até ser manipulada para achar alguns ideais, alguns candidatos melhores do que outros. Então, os CEOs das grandes empresas de tecnologia, eles pensam como fazer, né, as pessoas gastarem mais tempo com tecnologia, mais tempo nas nossas redes sociais. Então, vão usando os algoritmos. Esses são os engenheiros do caos. Eles vão construindo algoritmos para que a gente gaste cada vez mais tempo nas redes sociais. E um dos pontos que é percebido, inclusive no Max Fisher, no A Máquina do Caos, com ele aqui separado também, ele destrincha até muito melhor que o Dan Empoli nesse sentido, como funcionam as redes sociais. Recomendo também junto para ler. Então, um dos mecanismos que as redes perceberam é a raiva, a cólera, como isso é importante hoje em dia. As pessoas são muito movimentadas pelas emoções nas redes sociais. Então, inclusive, uma das definições no dicionário de Oxford, né, quando entrou a palavra fake news, a descrição era exatamente que são notícias movimentadas, notícias falsas, né, movimentadas pela emoção. Então, a raiva e a cólera têm um impacto muito grande na forma como as pessoas acessam as redes sociais.
Então, a racionalidade da raiva, ela é direcionada então a questões sociais, econômicas, e abunda nos meios digitais. A gente sabe que isso não é novidade. Você via lá no nazismo, o nazismo ascendeu por causa da raiva que as pessoas tinham. Então, a gente escolhe, né, os nazistas, os alemães escolheram uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, que serviriam de bode expiatório para todos os problemas sociais e econômicos que tinham. Então, a raiva que as pessoas tinham foi canalizada ali, no caso, para os judeus principalmente, né? Então, eles têm que ser expulsos porque aí a gente vai resolver, eles têm que ser mortos porque aí a gente vai resolver os problemas econômicos. Então, a raiva ela é muito levantada na propaganda, muito utilizada na propaganda. O Jacques Ellul observou isso quando ele analisa, ele tem um livro chamado Propaganda, e ele analisa, tá por aqui, ó. A gente infelizmente não tem em português ele, mas Propaganda, talvez, eu acho que, não lembro se saiu uma edição antiga, mas não tem mais. E ele analisa isso, como que a propaganda se movimentava da raiva das pessoas, e aí os engenheiros do caos perceberam isso, e as redes sociais são movidas dessa forma. O Max Fischer, ele fala, olha só, né, eles podiam tirar fake news, usar algoritmos para filtrar melhor as fake news, para mensagens de ódio e tal, e não, né, essas redes sociais se levantam como paladinos da liberdade de expressão, então eles vão dizer que não vamos bloquear esse tipo de coisa, mesmo que gere guerras. Max Fischer mostra isso, gere problemas, nós não vamos bloquear em prol da liberdade de expressão. Então você vê o caos que isso vai gerando, os problemas que isso vai gerando. E para as redes sociais isso é muito interessante, porque gera engajamento. Engajamento e raiva são dois temas que estão muito presentes aqui nesse livro, né? Engenheiros do Caos é o termo principal aí que perpassa todo o livro. Então os políticos, inclusive, eles perceberam isso também, então eles se utilizam das redes sociais como uma plataforma política, gerando o que o Juliano Dampoli chama de tecnopopulismo pós-ideológico. Um tecnopopulismo pós-ideológico é uma política que não é mais fundamentada em ideias, mas em algoritmos disponibilizados pelos engenheiros do caos, né? Então, a internet, aqui na visão do Dampoli, ela é, antes de tudo, um instrumento de controle. A gente sabe disso desde a década de 50, 60, quando está se pensando a cibernética, já estava muito forte essa ideia do controle, né? Então, a própria termo cibernética, ele vem de controle, da busca pelo controle. Então a internet não escapa disso. Tem toda essa discussão em torno, é liberdade, mais liberdade, a gente tem liberdade de expressão e tal. Não, é uma busca muito forte de controle. Então, nesse sentido, a internet ela capta uma quantidade enorme de dados para utilizar para fins comerciais e também para fins políticos. Então o Dampoli, ele parte principalmente da Itália, né? Ele usa exemplos da Itália, de onde ele vem. Ele é um ensaísta político, né? Então ele vai analisando o contexto que ele está, principalmente, né, da onde ele vem, mas ele também menciona os Estados Unidos, também menciona até o Brasil. E no caso da Itália, ele percebeu que os partidos eram construídos em torno de assuntos e tópicos que funcionavam, que mais apeteciam ao público. Então, por exemplo, imigração, né, que é um termo muito forte lá na Europa, então iam formando partidos, ou políticos eram treinados para que eles usassem esses termos em suas palestras, em suas plataformas, seus discursos políticos, né? Então os candidatos pegavam esses temas mais quentes e, até independente muito da sua ideologia anterior, né? Claro que ele está focando nesses que tem um tempero mais de direita, e o autor foca mais nesse de direita, mas a gente sabe que isso é uma questão que está em ambos os aspectos políticos, mas a direita se utilizou muito das redes sociais, é o grande fenômeno, né, nos últimos tempos, desde do Brexit, Trump, no Brasil Bolsonaro, e na Itália no caso dele, né, que ele até chama de um Vale do Silício lá que tem europeu, né, na Itália, que eles vão utilizando esses algoritmos em prol, né, deles se elegerem. Então eles entram, às vezes o cara, né, não era o político anteriormente, né, não defendia tanto esses temas, mas daí ele
vai lá e começa a defender, porque é o tema quente, é o tema que ele vai conseguir se eleger. Então, inclusive esse foi um campo, né, ele traz, foi um campo de derrota para a esquerda em todo o mundo. Né? Não ligar para o impacto das redes sociais foi um grande problema para as esquerdas nos últimos tempos, né, 2010 para cá, 2015 para cá. Né, que fortaleceu mais. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Hillary Clinton não se importou com as redes sociais e perdeu para o Trump, que era o que ele vai chamar depois um algoritmo de carne e osso, né, porque ele realmente ficava postando no Twitter um monte e levantando e trazendo, e usou essa ferramenta, inclusive, né, para mostrar para as pessoas, né, os tópicos e até para gerar fake news. Né, ele gerou bastante fake news com relação aos outros candidatos. Veja todo o caso do Cambridge Analytica. Depois o Empoli mostra, mais para o final da obra, como que ocorreram essas manipulações, né, tanto nos Estados Unidos nessas eleições, como no Brexit, né, a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Né? Então, o que era? A Cambridge Analytica, ela pegava os dados das pessoas no Facebook, então eles tinham centenas de dados, milhares de dados sobre cada usuário, né, do Facebook, porque quando você entra lá, você vai colocando seus dados, então as pessoas vão... A pessoa gosta de cachorro, a pessoa gosta da cor azul, a pessoa gosta de coisa específica, e aí direcionava as propagandas específicas. Então você contratava a Cambridge Analytica e ela direcionava as propagandas específicas do que você gostava. Então, até, né, falando, então, por exemplo, você gosta de cachorro, aparece lá, né, apareceria o Trump falando bem dos animais e pegava um recorte da Hillary Clinton falando mal dos animais. Né? Então, dessa forma que foi se utilizado, foi se manipulado. Então, isso é uma coisa muito forte, porque aí você tem um interesse das pessoas de uma maneira que nunca antes tinha disponível. A quantidade de dados que se tinha disponível sobre as pessoas, né, antes era ínfima, antes das redes sociais. Agora você tem muitos dados, é impressionante. Então, claro, por isso que essas empresas valem bilhões. Não é à toa, elas oferecem um serviço gratuito para a gente entra lá e usa gratuitamente Facebook, YouTube, Instagram, mas como que essas empresas valem bilhões? Porque eles estão usando o petróleo do século XXI, como disse a Zuboff, que são os nossos dados. Então, surgem partidos algoritmos. Né? Então aí a gente entra num capítulo específico aqui, se não me engano, no capítulo 3, que fala sobre o Aldo, é o título, o Aldo conquista o planeta. Né? E aí a gente tem, no nosso próprio contexto, aqui no Brasil, alguns candidatos surgindo com essa que parece um Aldo. Né? Para quem nunca assistiu Black Mirror, o Aldo é o nome de um episódio da segunda temporada, é o terceiro episódio da segunda temporada. O episódio ele conta então a história de um comediante infeliz que ele interpreta um urso azul animado chamado Aldo em um programa de televisão satírico. Né? Então ele é um apresentador nesse talk show, e é um talk show bem trash, e o Aldo ele só fica zombando dos convidados com piadas de péssimo gosto. Né? E por trás está lá uma pessoa bem frustrada, de 30 anos, né, que ele empresta aí os seus gestos e as suas raras ideias, né, para maltratar os convidados. Depois que um político vai lá no show e é entrevistado, o Aldo também se candidata. Como uma grande piada, ele também se candidata ao parlamento, né, inglês, e aí vai só crescendo a popularidade e tal, né? Não vou contar spoiler, assistam, bem interessante esse episódio, fala muito sobre a política no Brasil atual até, e mostra isso, né, como essa raiva que é expressa pelo Aldo, e tanto também, né, nos eleitores que estão com raiva da velha política e tal, mostra como que isso pode ser canalizado, essa raiva pode ser canalizada para a política. Né, e é como as pessoas hoje estão se manifestando nas redes sociais. E as redes sociais, elas captam esse sentimento e exploram. A arquitetura do Facebook e de outras redes sociais, ela é toda sustentada
sobre a nossa necessidade de reconhecimento, dessa necessidade de explorar as nossas ideias, de externalizar os nossos sentimentos e externalizar muitas vezes a raiva. Então a raiva, ela tem sido um canal, e essa necessidade nossa de se relacionar, de ser reconhecido pelos pares, ela, né, é utilizada de maneira muito boa pelas redes sociais, boa nesse mau sentido, né? Então tem aqui uma parte que eu quero citar, que é um dos primeiros financiadores do Facebook, e ele está falando sobre a arquitetura do Facebook, é bem interessante, então permita-me que eu leia. Então, abre aspas, um dos primeiros financiadores fala: nós fornecemos a você uma pequena dose de dopamina cada vez que alguém o curte, comenta uma foto ou um post, ou qualquer outra coisa sua. É um loop de validação social, exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu poderia explorar, porque tira o proveito de um ponto fraco da psicologia humana. Os inventores, os criadores, eu, Mark Zuckerberg e outros do Instagram, estávamos perfeitamente conscientes disso. E mesmo assim fizemos o que fizemos. E isso transforma literalmente as relações que as pessoas têm entre si e com a sociedade como um todo. Interfere provavelmente na produtividade, de certa maneira. Só Deus sabe qual o efeito que isso produz nos cérebros dos nossos filhos. Olha só isso. Eles tinham noção dos problemas que isso ia gerar, né? E impacto social. Então, as redes sociais, elas estão moldando não só o nosso cérebro, mas também estão moldando a maneira como a gente se relaciona, como a gente pensa política. Esse livro está falando sobre isso, especificamente, né, sobre questões políticas, mas a gente pode ver como a maneira como a gente lê é diferente, a maneira como a gente se relaciona é diferente, foi alterado, e eles tinham essa noção, né? Então, tem esse trabalho dos feiticeiros do Vale do Silício, né? Eles chamam dos aprendizes de feiticeiros do Vale do Silício, com esse maquinário super potente das redes sociais, né? E usando as molas mais primárias da psicologia humana, né? Porque tem estudos sobre psicologia humana, como funciona a nossa psique, a nossa mente, para moldar, para que a gente fique mais engajados, mais viciados nas redes sociais. Isso traz problemas políticos imensos, né? Então, as redes sociais, elas não foram feitas para nos confortar, para nos fazer relacionar melhor, né, para ter comunhão. Não, pelo contrário, as redes sociais vieram à luz para nos manter num estado de incerteza e de carência permanente. Olha só que trash que é isso, né? A gente não tem certeza se as pessoas gostam da gente. Eu não tenho certeza se... eu não tenho certeza se eu tenho amigos de verdade. Então eu preciso das redes sociais usar mais. Preciso cada vez mais das redes para que a minha própria percepção, minhas próprias necessidades sejam satisfeitas. Mas nunca é satisfeito, porque essa dose de dopamina precisa cada vez ser maior, né? Então o Dan Poli fala que o cliente ideal das redes sociais é um ser compulsivo, empurrado por uma força irresistível para voltar à plataforma dezenas, centenas, milhares de vezes por dia. Então, é um fissurado por pequenas doses de dopamina, do qual a pessoa se tornou dependente. Mais umas partes aqui que eu acho muito fortes, muito boas. Ele fala assim, ó, para compreender, o Dan Poli, tá? No livro aqui, Os Engenheiros do Caos. Para compreender a raiva contemporânea é preciso, portanto, sair da perspectiva puramente política e entrar numa lógica diferente. A raiva, dizem os psicólogos, é o afeto narcisista por excelência, que nasce de uma sensação de solidão e de impotência que caracteriza a figura do adolescente, o indivíduo ansioso sempre em busca da aprovação dos seus pares e permanentemente apavorado com a ideia de estar inadequado. O problema é que hoje, nas redes sociais, todos somos adolescentes, fechados em nossos pequenos quartos, onde aumenta a frustração por causa do crescente abismo entre a mediocridade de nossas vidas e todas as vidas possíveis que se oferecem virtualmente em nossos monitores e telas de celular. Olha que coisa isso! Nós somos todos adolescentes frustrados nas redes sociais. Olha que forte isso, né? Nós estamos aqui presos, né, nessa rede social, nas redes sociais, na lógica das redes sociais, que
nós estamos em busca, então, de externalizar essa raiva. E às vezes não só externalizar nossa raiva, mas ser alimentados por raiva. Às vezes a gente começa a ter raiva de coisas que a gente não tinha raiva por causa das redes sociais. Você deve ter raiva disso. Você deve ter raiva desse grupo. Você deve ter raiva dessa forma de pensamento. Não é só você dialogar. Não existe diálogo. Não existe conversa nas redes sociais. Esse lugar desincorporado, né, onde nós temos só nossas mentes e tal, é um lugar onde as conversas são ruins, onde o debate é inexistente. Então, a essência desse negócio das redes sociais é a raiva, né? Os engenheiros do caos compreenderam que a raiva é uma fonte de energia colossal e que é possível, então, explorar essa raiva, né, para realizar qualquer objetivo. A partir do momento que eles conseguiram decifrar isso e dominar a tecnologia. Hoje, os algoritmos são tão poderosos que eles conseguem filtrar isso. Conseguem te entregar. Se você é uma pessoa que passa muito tempo vendo shorts no YouTube, você vai ter cada vez mais shorts. E cada vez, como o Max Fischer falou no Máquina do Caos, vai sendo cada vez mais forte, mais extremista o conteúdo que você está analisando. É muito rápido você tá num short, num Instagram e começar a degringolar e cada vez piorar mais o conteúdo. É impressionante isso. As redes sociais veem isso, sente que pelos algoritmos que você tem interesse por essas coisas, por teorias da conspiração, por imagens proibidas, por coisas ruins, e você vai, né, cada vez mais vendo isso. Então o Valdo é a tradução da política na era das redes sociais. Né? Uma máquina terrível e temível que se nutre da raiva e tem como principal princípio o engajamento dos seus partidários, independente do que você está postando, do que você gosta de ver, mas o objetivo é engajamento. E, infelizmente, notícia ruim, fake news se propagam mais, geram mais engajamento do que notícias verdadeiras. Então, o Dan Poli vai falar que para os engenheiros do caos, o populismo é o filho do casamento entre a raiva e os algoritmos. É isso que a gente tem hoje, esse tecnopopulismo hoje. Então, os políticos são, né, como o Trump, como eu mencionei, são algoritmos de carne e osso. Né? São os temas das campanhas deles se espelham nos interesses das redes sociais, segundo a ideologia que o candidato mais se sente à vontade. Né? Se ele está mais à direita, ele vai ver os temas mais polêmicos, imigração, questões identitárias, questões raciais, e ele vai focar nisso. Né? Então, ele se utiliza desses temas polêmicos, torna como uma plataforma política, ele vai retroalimentando os seus seguidores. Né? Tem algumas coisas muito tristes, inclusive, para a gente precisa refletir sobre isso. Né? Mais por final do livro, fala assim, ainda mais porque liberar os espíritos animais, as pulsões mais secretas e violentas do público é relativamente fácil, enquanto seguir o caminho inverso é bem mais difícil. É bem mais difícil você trazer questões positivas, questões boas de pensar no bem comum, de pensar no servir ao próximo. Isso é muito mais difícil de você movimentar, e você não vê candidatos usando esses termos, mesmo que sejam de direitos conservadores, porque isso não atrai as pessoas, não gera engajamento. Então, o estilo político que essas pessoas têm introduzido, Bolsonaro, Trump e tal, feito de ameaças, insultos, mensagens racistas, mentiras deliberadas e complôs, se tornou a forma política hoje de atuar. Agora a gente vê, por exemplo, no contexto das eleições que estamos acontecendo esse ano aqui para governadores, né? Aqui em 2024. Você vê que é um show de horrores, está cada vez pior. Isso é preocupante até para as novas gerações, porque para os nossos filhos, as novas gerações, o Dan Poli fala, que observam hoje a política, olha o que eles estão recebendo. Estão recebendo uma educação cívica feita de comportamentos e palavras de ordem que irão condicionar suas atitudes futuras. Olha o que a gente está criando. A gente está criando pessoas que acham que é assim que se faz política. É dessa forma que deve se fazer política. Né? Então, é muito triste isso. Né? O que a gente tem criado politicamente só tem piorado. Né? Só tem piorado. Né? E
Então a política hoje, ela está focada, né? Isso que o Dan Poli quis dizer aqui, né? Como que os algoritmos são movimentados e têm gerado mais raiva, e a nossa política hoje está sendo construída dessa forma pelos algoritmos. Seria uma continuação, não sei quem leu e conhece esse livro A Guerra pela Eternidade, né, onde ele está falando sobre a ascensão da direita populista e está falando de todos esses personagens, Bolsonaro, Trump, Bannon. Agora o Dan Poli, né, um livro mais recente, falando mais sobre questões dos algoritmos, especificamente, como essa direita se usa dos algoritmos. Então esse é o tema. Eu acho que é um complemento muito interessante para todos esses livros sobre algoritmos, sobre política, sobre redes sociais, tá? Então recomendo, é um livro curtinho aí, menos de 180 páginas, tá? 185 páginas, 190 páginas contando com as notas. Então é um livro bem tranquilo de ler e interessante para a gente pensar, principalmente no contexto de eleições que a gente está vivendo agora, a gente vai sempre viver, e as redes sociais vão ser utilizadas cada vez mais. Então fica aí minha recomendação.